Oi, Jaque. Oi, tudo bem, Lilian? Tudo, querido, e você? Eu vou bem, Todo fala. ano a gente faz esse vídeo com as previsões para a gente sintonizar, né, com as energias do ano e tal. Mas no ano passado foi muito impressionante, porque a Jaque falou coisas que eu achei que ela tinha enlouquecido, entendeu? E me xingaram muito, você se lembra disso? Nossa, mãe. Eu lembro disso, Jaque. Ninguém imaginou o ano que teria uma pandemia. Imagina, a pandemia do Covid-19, que até hoje não está resolvida, gente. A gente ainda vive tempos de pandemia, né? Total. Então, já que eu quero saber hoje, você traz boas notícias para a gente? 2021 vai ser mais, não sei se mais leve. Como é que vai ser 2021? Porque esse ano teve tantos planetas retrógrados, tanta quadratura, tanta confusão. E Total. 2021? Médio. Eu falo assim, nenhum ano vai conseguir ser tão ruim quanto 2020, Lilian. Mesmo assim. Tivemos 6 eclipses, muitos planetas retrógrados, tivemos uma pandemia, 6 meses de total confinamento. Quer dizer, é um pacote que é difícil ele repetir. Mas 2021 ele continua com muitos perrengues. E quando a gente. Porque a gente vai olhar o mapa do ano novo astrológico, que é em março, não é? E aí a gente vê que nós temos ainda a pandemia. A pandemia é pauta para todo 2021 e isso muda todo o posicionamento nosso, como que cada pessoa vai lidar com o ano. Então, a gente precisa ter essa noção assim, de que mais responsabilidade, porque o Covid ele parece que ele se mantém e ele muda muitos hábitos. Isso faz uma diferença muito grande, principalmente nas questões sociais, não é? Agora, o que a gente tem de uma importante mudança é que agora no dia 21 de dezembro, nós temos a grande conjunção que é de Júpiter e Saturno, 2 planetas sociais, em Aquário. Saiu da energia da Terra, que é de ter, e aí a gente, pelos próximos 200 anos, a gente vem com uma energia de ser, ou seja, as pessoas serão mais valorizadas pelo que elas conhecem, pela capacidade intelectual, pela capacidade de jogo de cintura, de lidar com diversas situações e pessoas. Isso é muito bacana. Muito bom isso, muito bom. Porque antes era o ter e agora vai ser o ser. Exatamente. Antes, essa energia de Terra e de Capricórnio estava muito ligado no status, na estrutura, no conservadorismo. Então, olha, vê que Trump já caiu. Isso tem muito a ver com essa nova era, com essa coisa mais aquariana, de descentralizar o poder. É ótimo. E aí a gente tem as bandeiras, que eu acho que é fundamental, que é todo mundo buscando democratizar o dinheiro, as riquezas, o ensino, a cultura, porque Aquário é um signo muito inclusivo, né? As relações são todas na horizontal e não na vertical. Essa é uma novidade bem positiva e a gente precisa realmente brindar, né? Nossa, maravilhoso. Achei essa notícia já ótima. A partir de 1 de dezembro deste ano, né? Exatamente, dia 21 a gente tem uma mudança que é muito importante. Óbvio que não acontece nada nesse dia em particular, mas é uma egrégora que um pouco do mantra do aquariano, que é de solidariedade, fraternidade, liberdade. Essas palavras vão ser muito importantes para todos nós e eu acho isso bastante positivo. Mas a gente tem ainda crise em 2021. Cada um tem seu mapa, não é? Porque cada um tem o seu mapa e sente de um jeito, mas se a gente olhar o mapa do Brasil, a parte de economia ainda a gente está patinando, enquanto alguns países já vão
sabe, andar para... Opa, vamos, a gente ainda está meio que, sabe, patinando, enfim, né? Só para a gente deixar claro para quem está assistindo a gente, então, isso tudo que a gente está falando é o mapa, são previsões que você tem como base o mapa do Brasil, é isso, não é? A gente faz duas análises, Lília. Primeiro, a gente olha o mapa do Ano Novo Astrológico para o horário de Brasília. E aí a gente tem o que é o Réveillon dos astrólogos, e aí a gente olha como é que o céu está naquele momento para todos nós, para Brasília. O mapa... daí, então, seria só março de 2021. Isso, mas no dia 31, na virada para o primeiro, a gente observa essa mudança. Então, por exemplo, nós temos uma virada com lua cheia em Leão numa sexta-feira. Então, a gente já sabe que a sexta tem uma regência de Vênus. Os temas venusianos, que são muito ligados a prazeres, afetos, amores, arte. Olha, eu estou toda de quartzo rosa exatamente porque é a energia de Vênus mesmo, né? Essa coisa assim, dos contatinhos, enfim. Essa é uma energia positiva, então a gente olha, e a gente olha que o 2021 é o 5. Esse ano, lembra que a gente tinha dito que era o 4? Ralar, e objetividade, pragmatismo, e menos lazer e mais responsabilidade. O 5 é movimento, liberdade, viagem, alegria, ansiedade, hiperatividade. Tá falando de viagem. Viagem é uma coisa que a gente saiu assim do horizonte. Então, o ano que vem, eu acredito que o turismo ele se adapte a esses novos formatos, né? O novo, porque o antigo novo não existe mais. E o 5, ele traz essa energia assim, da movimentação, é um número que na numerologia ele fala, é um laranjado amarelo, é uma energia yang de descontração e tudo mais, mas a gente tem uma pandemia no meio disso tudo, então a galera precisa ter responsabilidade, né? Porque senão já viu, né? Então, me dá uma coisa, essa lua cheia em Leão, na noite do Réveillon, o que é recomendável para as pessoas, então? Como que elas devem passar o Réveillon? Qual que é a dica? Então, eu até tenho uma dica de um banho, você sabe que eu adoro, eu sou a rainha dos rituais. Eu acho que a mágica a gente que faz, né? Eu pensaria assim, uma lua cheia é a culminação, ela tem uma energia de euforia e de alegria e tal, independente de onde estivermos. Eu acho que a gente vai estar meio confinado, então eu não acho que aquele Réveillon assim, sabe? Com todo mundo indo para o mundo e tal, mas enfim, onde nós estivermos, a gente está com uma energia assim, bem... as emoções bem agitadas e alegres. Eu pensaria nos dourados, nos amarelos e nos alaranjados, que são cores que têm uma energia bastante ligada a leão. E eu pensaria em fazer um banhozinho, Lília, assim, com um pouco de canela em pau, com anis estrelado e um pouco de cravo, porque esses 3 elementos, eles têm uma energia yang, eles vão trabalhar muito o nosso chakra do plexo solar. Toma um banhozinho ali no 31, do ombro para baixo, coloca a sua roupa nova, o que for, mas assim, mentaliza e vamos que vamos, porque o ano que vem é um ano que a gente vai ter um formato mais progressista. Esse conservadorismo, ele está desmoronando, talvez ainda não em 21, mas a gente vai vendo uma mente mais... É uma coisa mais aquariana, sabe? Tem que ser bom para você, para mim e para o outro, senão, sabe? Não posso ficar morando em ilhas com cerca e tal, e com a galera morrendo de fome. Isso vai ficar bem forte e eu acho muito positivo. Eu também acho muito positivo, porque acho que uma das coisas que a gente ouviu muito esse ano foi como é importante construir pontes e não muros, né? Exato. Tanto que o Trump caiu por isso, né? O muro dele não vingou.
não é? E é isso. E a gente, esses dois planetas sociais, Júpiter, que é da expansão, e Saturno, que consolida em Aquário, ele fala muito das fraternidades, das atividades em conjunto que já existem, dos colaborativos e dos grêmios, dos sindicatos, das associações. Então, associações de bairro, a prefeitura não consegue resolver meu problema, nem o Estado, vamos nos juntar na nossa rua. Isso ele fica com muita força e é importante, né? Porque a gente tem pelos próximos 200 anos essa energia dos signos de ar, né? E eles têm toda essa questão de relações mais horizontais mesmo. Essa é uma grande importância. Deixa eu te perguntar, e nesse sentido, então, movimentos que surgiram esse ano, como o Black Lives Matter ou Vidas Negras Importam, você acha que eles, então, vão se fortalecer? Bem? Total. Uma das questões muito caras ao aquário, ao signo, o que o aquário ele representa, são as minorias. Toda aquela galera que de algum jeito é excluída, ela tem voz. E aí, então, as questões também de aborto vão vir com força, do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso tudo fica uma pauta muito relevante pelos próximos 20 anos. E aí a gente vai ter mudanças importantes, mas assim, as pessoas com mais consciência. Eu diria que aqueles retrógrados, os muito, sabe? Aquela coisa assim, meio de cavalo, assim, os negacionistas, que ainda a Terra é plana e tal, eles vão ter menos voz e menos vez. Essa é a verdade. Que bom, que bom. E agora a gente vai falar mês a mês ou a gente vai falar por setores da vida, tipo saúde, dinheiro, amor? Eu pegaria falando de grupos de signos, aqueles que são mais contemplados, aqueles que estão no neutro, né? E aqueles que vão para a roça, né? Aqueles que vão dar aquela raladinha. Porque sempre tem, né? Sempre tem um trio ou um quarteto que se dá bem. Então, eu pensaria um pouquinho assim, aí depois a gente vai passando por setores. O que a gente sabe, Lília, é que o ano que vem é um ano muito bom para os aquarianos. Eu sou uma aquariana, estou muito feliz com isso. Os ascendentes em aquário e lua em aquário também terão muita vez. A gente vai ter possibilidade de expansão, de consolidação, de concretização. É positivo para essa galera e também para os signos de ar, Gêmeos e Libra. Porque o que vai acontecer é que Júpiter e Saturno, que seriam os comandantes do próximo ano, eles fazem um aspecto muito bom com os signos de ar, né? A gente chama de trígono. Haverá oportunidades para geminianos e librianos também, assim, de colocar, sabe, a roda para andar, os projetos fluem fácil. Então, a gente tem a galera de ar podendo aí soltar champanhe a partir do 21. Aí depois a gente tem também um benefício em menor grau, mas é sempre muito positivo para arianos e sagitarianos. Esses dois signos de fogo, eles terão possibilidade de melhoria, mas aí precisa fazer coisa, não é que cai no colo, não. Tem que suar a camisa, mas se suar, a coisa vai andar. A gente sabe disso. E por que o verão não está nesse pacote de Áries e Sagitário? Da roça. Eu vou explicar. Eu sei que você deve estar pensando. Aí eu tô rindo, mas, gente, todo ano alguém, né, aprende mais na dureza. A gente sempre aprende. Signos que estarão com desafios, signos que terão que lidar com entraves, rupturas, rompimentos, mudanças bruscas, ou seja, aprender na marra.
não é? São os taurinos, os leoninos e os escorpianos. E isso por quê? Porque Júpiter e Saturno fará um aspecto que a gente chama de quadratura com esses signos. E a quadratura é aquela coisa assim, não flui, é tipo uma roda quadrada, sabe? Você está com uma roda quadrada no seu carro, você tem que fazer esforço e tal. Principalmente o pessoal do primeiro decanato. Então, assim, olhar quando o signo de Touro, Leão e Escorpião começa, os 10, 12 primeiros dias desses signos são os que terão mais desafios. Né? Ele vai enfrentar resistências e sair da zona de conforto, porque esses três, eles são considerados signos fixos, que são signos que não se adaptam muito fácil ao novo, sabe? Eu preciso pensar. Não vai dar para pensar, vai ter que, sabe, encarar e tudo mais. Então, a gente tem esse aspecto, ele vai provocar, na verdade, de algum jeito, né? Os taurinos mexem muito com a questão profissional, desengessar, resignificar, os escorpianos com a vida familiar, então há rupturas ali, e os leoninos com os relacionamentos, com as parcerias, com a sociedade, se tiver meio, sabe, auditoria. Essa galera vai ter que ter uma auditoria e ver se funciona ou se não. Se fosse parede, vai funcionar, a casa mantém, não, demole e vamos construir outra coisa. Então, esses são os signos que têm mais impacto no positivo e nos desafios. Aí, aqueles que eu não citei, que são os cancerianos, os virginianos, os capricornianos, eles estão no neutro. Ou seja, é um ano que ele pode fazer acontecer, não tem nem nada assim que complique, mas também não tem nada que facilite. Fazer a sua rotina e tudo mais. Os piscianos, o que nós vamos ter, eu tenho uma data aqui, o que vai acontecer é que do 13/5 ao 28/7, Lília, Júpiter, o auspicioso, o benéfico, o maior planeta do sistema solar, aquele que no nosso mapa traz sorte em algum lugar do mapa, ele ficará por 2 meses nos primeiros graus de Peixes. Então, nós vamos ter ali, entre maio e julho, uma prévia do que será 22 para a galera de peixe, que aí é a galera que, sabe, né? Estourar champanhe, e eles vão ter esse gostinho. Então, essa é uma data boa para piscianos, e principalmente os piscianos do comecinho. Ele fica ali um pouquinho, depois ele retrograda e volta para Aquário até o final do ano. Não, mas 22 ele está todo em peixes. Então, piscianos, a gente vai ter um momento contemplado bacana ali de 2 meses, e aí nessas datas o que a gente vai ter muito forte, que é importante, que faz parte desse signo, os temas de religiosidade, de crença, de fé, né? Que são temas caros para os piscianos, apesar que Aquário também é muito ligado ao esotérico e tal. O que eu faço, a astrologia, é um tema que vai ficar muito forte ano que vem, com evidência e, obviamente, com muita gente detonando, mas enfim. Falem mal, mas falem mal de astrologia, pelo menos. Não, mas são temas que vão ficar muito interessantes. Essa é o panorama geral para todos nós nesse ano. Então, assim, eu falei separadamente dos signos, mas eu também falei assim, como no geral do céu do Brasil. Eu imprimi. Só relembra aqueles que estão favorecidos, então, que você falou no começo. Então, os favorecidos muito é Aquário, né? Aquário é o ano dos aquarianos. Também quem tem lua ou ascendente. Essa galera vai, sabe, a praia tá com sol quentinho, sabe aquela coisa assim? Tudo de bom. Librianos e geminianos em menor grau, mas também há facilitadores, sabe?
as coisas fluem mais fácil. Um pouquinho menos, mas ainda bem positivo e auspicioso para arianos e sagitarianos. Né? Esses dois planetas, Júpiter e Saturno, fazem um aspecto ótimo com todo esse grupo aqui. O grupo que sente de um jeito chacoalhão são os taurinos, leoninos e escorpianos, que eu falo assim, do grau 0 ao 13. Se a pessoa tem um sol entre 0 e 13, dá para olhar no mapa, ou vir fazer um mapa comigo, vai viver aquela experiência de que você fala, gente, parece que eu... Sabe, quando num sonho você está correndo e não saiu do lugar, há um desgaste maior para um amadurecimento. Mas é um amadurecimento meio que, sabe, chacoalhão. Tá. Né? Aí os neutros são aqueles mesmo, neutros no sentido assim, não há, consegue manter a vida assim, sem grandes turbulências e também sem grandes arroubos de sorte, que é os cancerianos, os virginianos e os capricornianos. E os piscianos, por conta do meio do ano, com essa entrada de peixe, porque Júpiter ama estar em peixes. Daí, sabe, são 2 meses realmente muito interessantes e tal. Então, nesse sentido, eu vejo o ano que vem como um ano onde a gente vai trabalhar muito a nossa fé. O Brasil é um país muito cheio de religiosidade, né, e de superstições maravilhosas, e o ano que vem tem esse com força, mas a gente tem bastante perrengues na vida econômica. Ó, você consegue enxergar? Nossa, tá tudo para cá. Esse é o mapa do ano novo astrológico. Tá. Em 20, estava assim. Mas tem bastante trigo na impressão minha. Ah, entendi. Em 20 estava assim e agora está Estava assim. todo errado e agora está todo... Então, independente dos trígonos que tem muito mais do que esse ano, mas há um desequilíbrio. Essa é a história. Se isso fosse uma pessoa e o mapa está 100% de um único lugar, é assim, sabe? Um bolo de chocolate com cobertura de chocolate. Desequilibra, né? Tipo, fica desequilibrado, né? Não... Fica desequilibrado, fica focando, sabe? Quando eu diria que o ano que vem é um ano onde a gente precisa ser hábil em diversos setores, e esse é um mapa mais engessadinho. Então, todos nós vamos precisar buscar a flexibilização, porque esse mapa, apesar de todo o mundo inteiro ter o mesmo dia da entrada, mas como é Brasília, nós temos latitude e longitude de Brasília, e aí o formato é esse. E aí o que a gente vê nesse formato? O povo absolutamente anestesiado. Sabe quando você saiu de uma anestesia de cirurgia e que se de repente você tenta fazer uns movimentos ou dirigir, mas você sente que você está meio zonzo, você não está tão coerente? Tem um pouquinho disso. Isso a partir de 21 de março, é isso? Isso, na verdade, é isso. Isso é o ano novo astrológico, o ano que vem, ele acontece no dia 20 de março. Que dia importante, Jaque. Não? Meu paizinho lá no céu vai fazer aniversário nesse dia, você sabe, né? Eu sei, eu também. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo quer saber quando vai chegar a vacina. A astrologia consegue perceber se temos esse horizonte à vista ou se vai demorar muito? Então, a gente tem as casas de saúde que a gente olha no mapa, e essa vacina, para o Brasil, ela não vem assim tão rápido e ela não vem com acesso a todo mundo. Por isso que eu vejo assim, o próximo ano a gente se adaptando ainda a essa questão do isolamento, da máscara, sabe, aquela coisa. E com a questão, o número 5 dá uma energia de eu preciso ir para a rua, eu preciso ver gente. E pode ser que a gente tenha alguns momentos e fala, gente, volta, volta, volta. Né? Assim, não do jeito que foi, não acredito. Mas eu sinceramente, eu não vejo a possibilidade da vacina e daquela coisa assim
liberou, galera, vamos com tudo para 21, não. Sabe? Ou seja, a gente vai manter um certo isolamento e esses cuidados por um bom tempo ainda, né? Sim, sim. E a gente tem até na casa de saúde uma possibilidade de novas viroses. Então, sei lá, o Pantanal que está sendo devastado. A gente sabe que toda vez que há um desequilíbrio na natureza, pestes e novas doenças surgem. Então, a gente pode estar pensando nisso. Agora, o que a gente vai ter com relação à saúde ano que vem? Aceleração, estresse, ansiedade, galera viciadaça em internet, porque Aquário rege a internet e rege as redes sociais. Então, começar a ciência ter dados concretos para dizer essa doença nova é em função de que a pessoa está absolutamente viciada na internet, em todas essas... A gente tem essa questão, né? Que fica forte também. Eu tenho 3 datas que nossa live é sempre utilidade pública, né? E que eu vou passar, Lília, que são datas assim importantes para marcar na agenda, não fazer nada, ficar, sabe, rotina, aquele dia que se der não marca nem nada, porque tem treta nessas datas, que é 17 de fevereiro, 14 de junho e 24 de dezembro. Do ano que vem. De 21. Então, a gente sabe que dezembro vai ser um mês bem durinho. Sabe? Bem tensinho e tal. Porque o que vai acontecer é que a gente tende, no próximo ano, a mais convulsões sociais, assim. O brasileiro é meio assim, né, mais pacato, às vezes até lento, quando é assim, eu vejo assim que não se posiciona tanto, mas a gente vai ter mobilizações que começam pequeno e vão maiores, então vai haver mais esse questionamento, né, com relação ao governo, ao Supremo, ao Congresso e tal. Então, isso ele vem com força, mas no fundo de pandemia aí. E essas datas são as datas onde vai haver um confronto entre o velho e o novo. Isso pode ser num ambiente particular, sabe? A pessoa tendo problemas ali com o pai, que é mais, sabe, castrador, ou com um chefe, ou pode ser num clima maior, sabe? Os governantes tentando reprimir situações que já não dá mais, porque, né? Então, há esse conflito, e eu diria que quando a gente pensa nas questões de mercado, ano que vem é um ano que banco, a gente vai ter algumas quebradeiras, não sei se eu ponho num plural enorme, mas banco é a bola da vez no negativo. Jaque, para onde que a gente vai correr? Para a Argentina vai estar melhor que a gente. Olha, os caras estão lá ralando e tal, tendem em 21 fazerem mais rápido esse decolar que a gente. Agora, quem vai estar muito bem na fita é a Ásia, né? Indonésia, Laos, toda aquela região, China, ou a África também. A gente tem mapas ótimos ali. Eu não iria para os Estados Unidos se eu tivesse que sugerir, mesmo saindo o geminiano lá malucão, né? Mas vamos falar de palavras-chave para cada signo. Então, arianos, que a gente tem um ano positivo, grupos, associações, né? Taurinos, desengessar, flexibilizar. Isso não é fácil para os caras. Geminianos, relaxar, tirar o dedo da tomada, mas vão estar bem. Cancerianos, transformações com relação ao dinheiro, o desapego. Leoninos, trabalhar os relacionamentos, porque haverá desafios, não é?
Virginiano, saúde. Pauta é corpinho e o que pode melhorar. Librianos, prazeres, amores, ano bom para engravidar, a galera que está aí querendo, e se não está querendo, precisa ficar ligado, né? Escorpianos, vida íntima, sabe? Auditoria ali na relação com o pai, com a mãe e tal, crenças limitantes. Sagitarianos, novos saberes, pós-graduação, curso, universidade, aprender e evoluir. Capricornianos, monetizar, concretizar, realizar através das conquistas materiais. Aquarianos é o ano deles, então o barco está no lado certo, o mar está fluindo, mas tem que remar. Mas, em geral, as ondas levam para o mesmo lugar que eles querem. E os piscianos, faxina interna, detox, o que precisa ser deixado. Sabe? Vai lá no porãozinho, as tranqueiras, manda ver. Às vezes é física, mas às vezes é emocional. Essas são palavras que definem bastante o ano para cada um. E aí vamos falar de eclipses, Lilian, que são... A gente tem vídeo dele, né? Eclipse é sempre um tema que vale a pena a gente ficar ligado, né? Que as pessoas falam assim, eu não acredito em nada, mas eu estou ligado no eclipse. Fica ligado. Nós temos 4. Esse ano nós vamos ter 6 ao todo. 6 eclipses no ano é porrada. E aí, ano que vem, nós temos 4 eclipses. O primeiro é no 26/5. Né? Depois a gente tem um do 10/6. E aí, 19/11. E 4/12. Já vai ser melhor, já vai ter menos eclipse. Menos eclipse, não temos Marte retrógrado ano que vem. Essa é uma ótima novidade, porque Marte da ação, da assertividade, da liderança, quando ele fica retrógrado, ele causa muitos problemas, não é? Inclusive esse tanto de queimada, essa piração que aconteceu agora nesse segundo semestre para a gente. Já é muito positivo. Agora, essas datas de eclipse, Lili, é aquela data assim que faça rotina. Faça só rotina, porque como o eclipse ele tira a luz, ele tira a clareza, sabe? É aquela coisa de tentar achar coisas na sua casa quando acabou a luz. Errar mesmo, e eu estou falando de um jeito muito simpático. Em geral, ele tira energia, ele apagão. O eclipse é sempre um apagão para a gente olhar de uma perspectiva diferente. Mas situações pontuais importantes, como cirurgias em datas de eclipse, imagina um apagão para o médico que está te abrindo. Nossa! Né? Não é muito legal. Então, a gente tem esses pontos que eu considero assim, mais importante, mas deixa eu ver o que mais que a gente pode... Já que vou falar uma coisa, mas assim, para ninguém ficar assustado, porque vai que no dia 30/11 a pessoa tem uma cirurgia, uma emergência tal. Tem que fazer, é isso. Então, dá uma dica de como lidar, porque essas coisas também não são fatalidades, né? Não. São mais alertas. Exatamente. Por exemplo, astrologia é igual, por exemplo, informação de tempo. Não é? Então, vai ter chuvas e tal. Se você não tem o que fazer, você se prepara para aquela chuva, para aquela tormenta. A vida continua. Eu pensaria assim, se a gente tem que fazer alguma coisa muito importante, como, por exemplo, uma cirurgia num dia de eclipse, eu adoro acender minhas velas, eu acho que a gente conversa com o divino e com os mentores e os nossos anjos, acende uma velinha palito branca e fala, olha, vem comigo, fica lá, vamos ter essa força para mim e para o médico, né? Porque o médico que ele tem que também estar muito bem. Então, essas questões, a fé, independente se é com Odin, Maomé, sabe? O que for, Jesus, ela é muito importante em qualquer situação, né? Porque a gente vibra no positivo, não é assim? Oh.
Não, e já tem até estudos que mostram que a vibração, quando a pessoa medita, quando ela está mais sintonizada espiritualmente, altera completamente, né? É muito interessante. A ciência já está ligada nisso, né? E ano que vem isso vem com força, porque nós vamos ter um ano muito focado assim, nessas ciências que saem da medicina tradicional. Então, a meditação, tudo aquilo, a física quântica, tudo aquilo que traga um bem-estar e que a gente está já sente que, não é? Então eu, por exemplo, adoro as cores, os cristais, eles vêm com muita força, os óleos essenciais com comprovações e é claro que aí tudo ligado ao espaço vai vir com muita força nos próximos 20 anos, não é? Um olhar sobre o que a gente, essas viagens espaciais, como é que isso pode trazer benefícios para a gente? E um tema que vai ficar muito forte também é o tema da água, porque aquário, Lília, é o aguadeiro. Quando a gente olha o simbolismo de aquário, é um homem que está com um jarro despejando água, que é o conhecimento, né? E aí os temas de água, eles ficam muito fortes, pesquisas para, por exemplo, dessalinização do mar com mais força, o reaproveitamento da água. Então, galera que trabalha com essa parte vem com muita força. E nesse momento que a gente vai ter ali de maio ao mês 7, com Júpiter em peixes, talvez a gente tenha muitas chuvas, porque Júpiter, ele amplia tudo. No signo de peixes, que está ligado a todos os rios, mares e chuvas e tsunamis, bibibi, tem essa questão que é bastante forte também, não é? Que mais? A gente tem a regência no ano que vem do quartzo rosa, que é isso que eu estou usando, que ele trabalha no chakra do coração, dissolve raivas e ressentimentos, e da amazonita, que trabalha no chakra da laringe, desbloquear e falar, porque é o número 5, né? O 5 é comunicador por natureza. A amazonita é muito bom, perto aqui se a pessoa gosta, né, dos colares, perto da garganta, porque ela desbloqueia. Tem gente que tem conhecimento e trava, né? Ano que vem é um ano que quem não se comunica se estrumbica, né? Como o querido Chacrinha já dizia, ariano ele, né? Maravilhoso. E o quartzo rosa, que eu gosto muito de usar, é para aquela galera que fala, eu não perdoo e tal, e aí vira e começa a ter problemas, porque a raiva, ela intoxica, né? E ela vira doença. Daí é muito bom ter, eu estou usando aqui, mas pode ter ali do lado do quarto, da caminha também, carregar na bolsa, enfim. Isso que você falou sobre perdoar, então, é um ano que as pessoas sempre perdoar é recomendável, mas é mais recomendável? É mais fácil, porque é um ano com essa energia dos signos de ar, em particular de aquário, que é um signo muito inclusivo. É claro que ele tem um lado ozinho, como todos os signos, mas o aquariano, como por natureza, você tem uma filha de aquário, não é? Tenho. O aquariano, por natureza, ele é amistoso e ele é muito assim, sabe? O cara é boy, o outro é CEO, é meio que tudo muito, sabe? Não fica assim, né? Num ano de Capricórnio como esse ano, a gente leva muito o status, que aquela pessoa tá lá em cima e eu tô me sentindo um pouquinho rebaixado. Não, fica tudo muito nivelado. E aí fica mais fácil as relações mais saudáveis e tal. É claro que tem um lado difícil de aquário, né? Porque todo signo tem a sua sombra. É um signo mais durinho, mais frio, às vezes se retrai porque tem medo de se expor e tal. É o oposto de Leão, que é extremamente afetuoso. Mas é positivo, sim, num ano que a gente tem essas recessões e haverá mobilizações por causa das recessões econômicas, essa energia de aquário, que aí a galera falando, vamos fazer mutirão, vamos... Quer dizer, a gente precisa fazer coisas em prol do outro. E isso vai ficar forte mesmo. Então, o que você está dizendo também é que vamos segurar a onda, porque a economia vai continuar difícil. Vai.
Vai. Óbvio, Lília, que cada um tem seu mapa. Eu já atendi gente esse ano que fala assim, meu negócio cresceu 70%. Falo, uau, mas isso foi uma minoria. A galera, né? Tá assim. O ano que vem não é um ano de uau, e é a reconstrução, e vamos crescer e tal, e o PIB. Não, não é, sabe? Então, assim, cada um tem a sua história e o seu mapa particular, mas a gente está falando de mapa de Brasil e é óbvio que isso afeta a todos nós de alguma maneira, mesmo cada um tendo sua história, não é? E esse ano você falou muito que ia haver uma atenção maior em relação aos idosos, aos mais velhos, e aconteceu mesmo. E o ano que vem, a questão da saúde está mais voltada para que setor? Eu vejo para todos, porque como a gente continua com a pandemia e com algumas novas viroses, assim, a sensação que eu tenho é que ele pulverizou, assim, não é igual esse ano que a pauta era os idosos, porque no final agora meio que mudou, né? A gente está vendo que gente jovem, saudável, está pegando Covid, está sendo entubada, então ficou meio que democrático tudo. Agora, como a gente vai ter uma lua em Gêmeos no ano novo astrológico, Gêmeos é muito crianças e adolescentes. Esse vai ser um tema importante para olhar, porque essa galera está o ano inteiro agora no online. Isso deu uma quebra importante na vida social desse povo. A gente tem né, gente de 20 anos, filhos de 20 anos, e ano que vem eles vão ser relevantes como tema de rediscussão com relação ao online, porque eu, sinceramente, eu não acho que o presencial geralzão vai imperar, não, sabe? Talvez no primeiro trimestre a gente ainda patine e tudo mais. E me parece que esse é um tema que vai ficar, sabe? Ensino a longa distância, algumas coisas que não, que sabe, que a gente se adaptou e achando que vai voltar. Não, não vai voltar mais, vai ficar como está. Uhum. Eu também acho, eu nem entendo de astrologia, mas eu acho que esse modelo, no mínimo um modelo híbrido, a gente vai ter que conviver por muito tempo, porque é uma coisa ainda muito desconhecida, apesar de todos os avanços que a gente teve ao longo do ano, né? Ainda precisa de muito conhecimento e muita confirmação, né, para lidar. E não me parece que 21 a gente tenha, sabe, quando você bate o martelo e fala descobrir a vacina e tal, pelo menos no Brasil, hein? A gente pode ser que outros países consigam, sabe? Mas aqui, eu com esse mapa que a gente tem aqui, eu não acredito que isso fique tranquilo. E aí é uma readaptação. O brasileiro, ele tem o mapa do Brasil, tem uma lua em Gêmeos. Então, nós somos um povo adaptável mesmo. Imaturo também, porque Lua em Gêmeos dá uma certa imaturidade, um complexo de Peter Pan. E o ano que vem nós temos de novo uma Lua em Gêmeos, então isso faz com que haja uma flexibilidade, sabe? Ok, então se é uma semana na escola e uma semana em casa, ou metade da semana eu trabalho no online, outra não, a gente consegue se adaptar a esse modelo. Nós temos essa flexibilidade, sim. Uhum, legal. Ótimo. Fala. Não, querida, mais alguma coisa? Sim, para encerrar, São Paulo é aquariano do dia 25 de janeiro e países e cidades que têm o Sol em Aquário também se beneficiam com esse Júpiter e esse Saturno. São Paulo já é toda, né? Ele é tudo, assim, é o foco de tudo no Brasil. Ano que vem a gente tem benfeitorias e a gente tem melhorias aqui, principalmente no aspecto social. Não sei quem que vai estar, mas vai ter um olhar mais para o povo, assim, sabe? Porque não dá mais para ser assim, né? Galera com muito dinheiro e gente lá no lixão para comer. Ai, gente, será que um dia a gente vai viver para ver essa mudança no mundo? Eu acho que quando a gente encarnar em outro corpinho, sim. Alguém perguntou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é Capricórnio? Peixes com ascendente em peixes e com lua em peixes. O Rio de Janeiro?
E aí é interessante porque assim, os excessos denotam uma falta. Excesso de peixes, né? Você imagina os 3 bares. E daí a gente vê umas pirações no Rio, não é? Não que peixe seja pirado, mas falta, às vezes, um pouco de senso de maturidade, de pragmatismo, de menos oba-oba. Por que o carnaval é tão importante lá, né? Peixes rege toda essa questão assim de festas e folclore, comemorações e tal, né? É isso. Vai ter carnaval tão cedo, né, Jaque? Olha, eu ouvi, e não é astrologia, hein? Eu tenho uma cliente que trabalha com carnaval, diz que julho do ano que vem tem carnaval. E os astros acham que isso vai rolar mesmo? Que é aconselhável? Eu acho assim que com formatinho diferente, sabe? Menos mais, assim, sabe? Vai ser tudo. A gente vai ter que se enquadrar em novos esquemas por causa da pandemia mesmo. Mas eu acho que é possível, sim, sabe? No ano 5, as pessoas querem divertir, rir, viajar, descontrair, só que com regras e com normas. Olha, a boa notícia é que tudo passa, né, Jaque? Tudo passa, e que 2021, obviamente, é um ano que a gente vai olhar muito para o próximo e a gente vai realmente buscar trazer mais pessoas para perto e fazer em conjunto, e não tão ligado se o cara é diretor de empresa, essas coisas vão reduzir. O que é importante é o conteúdo, assim, sabe? Essa coisa do humano, não é? O menos ter e mais ser. Essa é uma egrégora que vai vigorar por todo o 21, com certeza. Muito bacana. Gente, então, só para lembrar você, toda segunda-feira tem a coluna Horóscopo Fashion no meu site, que é Lilian Patti, que é assinada pela Jaque, que ela dá uma geral da semana e depois para cada signo. Total. E venham fazer o mapa, venham fazer previsões 2021. Nada melhor que ver no próprio mapa como é que essa galera do céu mexe, não é? Porque para cada pessoa tem um mapa diferente. Isso mesmo. Então, procure a Jaque, muito obrigada. Que venha um bom ano para nós todos, nós duas, todos que estão assistindo a gente, esse coletivo, né? Que a gente tem que aprender mesmo que quando o vizinho está bem, a gente também está bem, né? Quando a família está bem, a gente está bem, e isso é tão importante, né? Eu acho. Eu super agradeço, muito gostoso, porque esse é um bate-papo que às vezes ele não é tão auspicioso, ele frustra um pouco, mas ele é verdadeiro. E é importante a gente ter a verdade, não é? Vamos trabalhar com a verdade. Não tem jeito, fica se enganando, né? Daí você lida com a situação. Querida, um beijo para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Deixem seus comentários, curtam, compartilhem. 3 Cs que eu sempre falo, né? Curtir, comentar e compartilhar. E um ótimo ano para nós, porque apesar das dificuldades, é possível viver positivamente. É isso. Beijo para todo mundo. Fica com Deus. Beijo para a família. Tchau. Você também. Beijão.